Milionário choca ao encontrar mendiga negra no chuveiro e descobrir o amor. Angélica estava radiante. Era seu primeiro dia na Ferraz e Associados, uma das empresas mais respeitadas do setor financeiro. Com seu blazer novo e a diversão nervosa em forma de borboletas no estômago, ela mal podia esperar para começar a trabalhar. Mal sabia ela que esse dia se transformaria em uma montanha russa de emoções, misturando amor, mistério e os segredos mais sombrios de um homem. Ao meio-dia, com a pressão do trabalho crescendo, Angélica decidiu ir ao vestiário. As paredes brancas e sóbrias pareciam refletir a tensão presente. Depois de um rápido olhar no espelho, ela respirou fundo, ajustou o cabelo e abriu a porta para o vestiário masculino, sem perceber o que estava por vir. O som da água correndo se misturava com o silêncio do ambiente, quando, de repente, ela ficou paralisada. Ali, sob o chuveiro, estava Rodrigo Ferraz, o CEO. Rodrigo a encarou por um segundo que pareceu uma eternidade. O homem, sempre impecavelmente vestido, agora vulnerável e exposto, fez com que os dois sentissem a eletricidade no ar. Era como se o universo tivesse conspirado para colocá-los ali, naquele momento, em um espaço que não deveria existir. Você não deveria estar aqui, disse ele, a voz grave misturando incredulidade e uma pontada de humor. Angélica rapidamente se virou, mas a imagem de Rodrigo permaneceria gravada em sua mente. Assim que saiu do vestiário, um turbilhão de sentimentos a consumiu: atração, confusão e medo. Como uma simples secretária poderia ser atraída por um dos homens mais poderosos do país? Os dias passaram, e as pequenas interações entre eles começaram a acender uma chama. Cada troca de olhares carregava uma mensagem não dita. Cada sorriso escondia segredos. Mas por trás daquela fachada de confiança, Angélica notou que Rodrigo carregava cicatrizes profundas. Conversas informais revelavam um passado. Era de Helena, a mãe de Rodrigo, com palavras que pareciam venenosas e repletas de segredos, comentando sobre o pai de Rodrigo e suas escolhas que causaram mais dor do que amor. A carta a ameaçava como um barco à deriva no meio da tempestade. O que ela deveria fazer agora? Falar com Rodrigo e arriscar tudo, ou guardar o segredo e preservar o que estava começando a florescer entre eles? Enquanto angústia e amor lutavam dentro dela, Angélica se perguntava qual seria o caminho certo. A conexão entre eles era inegável, mas os fantasmas do passado ameaçavam a possibilidade de um futuro. Como ela poderia escolher entre a verdade e o amor? E qual seria o preço dessa escolha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Angélica lutava com a carta de Helena, um nó se formava em seu estômago. Não era apenas a dúvida que a atormentava, mas uma sensação crescente de que algo estava prestes a acontecer. Ela decidiu colocar a carta de lado por enquanto, mas a tensão estava nas suas veias. A conexão com Rodrigo era palpável, mas a sombra do passado dele ameaçava tudo. No dia seguinte, um evento inesperado sacudiu a rotina na Ferraz e Associados.
Um boato começou a circular pelo escritório. Murmúrios e risinhos ecoavam pelos corredores. Havia algo no ar, um tipo de eletricidade inquieta. Angélica pegou seu café e se dirigiu à sala de descanso, onde um grupo de colegas sussurrava. Ela tentou ignorar, mas as palavras começaram a se formar. Escândalo! Desvios! Ele teria sido preso. Coração acelerada. Uma colega, com olhos arregalados, virou-se para ela. Rodrigo! Ele está sendo investigado por fraude! Um brilho de dúvida iluminou seu rosto quando ela ouviu isso. A intensidade do momento fez seu coração parar. Tudo o que ela conhecia sobre Rodrigo estava em jogo. Como um homem tão poderoso poderia estar enredado nesse tipo de situação? Quase como se o universo tivesse decidido que Angélica precisava enfrentar seus medos. Aquela mesma colega, sem pensar, pegou seu celular e mostrou uma foto a todos. A imagem exibida era de Rodrigo, não no chuveiro, mas sendo cercado por jornalistas do lado de fora de uma delegacia. A pressão em seu peito aumentou e a adrenalina correu por suas veias. Isso não pode ser verdade, ela pensou. E a pergunta que disparou em sua mente foi clara. Quem era Rodrigo realmente? Um herói ou um vilão? Com a cabeça rodopiando, Angélica decidiu procurar Rodrigo. Ela precisava ver a verdade em seus olhos. Precisava saber se ele era o homem que havia despertado algo tão profundo dentro dela. Ao abrir a porta de sua sala, encontrou Rodrigo debruçado em seu computador, a expressão cansada e os olhos fundos. Ele parecia um homem partido, carregando o peso do mundo sobre os ombros. Rodrigo, ela começou, hesitante. Mas antes que pudesse terminar, ele se virou e a expressão em seu rosto a paralisou. Era uma mistura de desespero e determinação. Você ouviu, não é? Ele perguntou, tentando manter a voz firme, mas falhando. Não é o que parece. Eu preciso de você ao meu lado agora. O pedido o fez parecer ainda mais vulnerável, como um menino assustado. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo ecoou na entrada da empresa. As portas se abriram com força e um grupo de policiais entrou, as fardas brilhando sob as luzes do escritório. Rodrigo Ferraz, preciso que se identifique e acompanhe-nos! Um dos policiais gritou, tomando as rédeas de uma situação que estava prestes a explodir. O coração de Angélica disparou e sua respiração ficou presa na garganta. Rodrigo levou um passo à frente. Sua figura imponente ficou ainda mais desafiadora em meio ao caos. Eu não fiz nada de errado, ele gritou, a frustração escorrendo de sua voz. Angélica sentiu a necessidade de se aproximar, de apoiá-lo. Mas a verdade começava a se fragmentar. Rodrigo, o que está acontecendo? O clima era de pura tensão. O cotidiano deles se despedaçava em 1000 pedaços. Com as mãos tremendo, ela olhou para a cena à sua frente. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Em um instante, o amor que florescia parecia um eco distante, sufocado por uma realidade brutal. Como poderiam ter se enredado nessa teia de mentiras e segredos? O aperto no peito de Angélica refletia não apenas seu medo pela situação, mas a incerteza sobre quem Rodrigo realmente era. Seus olhares se cruzaram, e naquela conexão intensa, a pergunta pairava no ar. Ela realmente conhecia o homem que havia se mostrado tão vulnerável sob a água do chuveiro? Uma reviravolta monumental estava prestes a se desdobrar, mas o futuro deles agora parecia tão incerto quanto as verdades não reveladas. E enquanto os policiais se preparavam para levar Rodrigo, Angélica sentiu que o pior ainda estava por vir. Sua escolha entre amor e verdade se tornava uma realidade mais complicada do que nunca.
Rodrigo ficou paralisado, seu rosto contorcido entre a indignação e o desespero. Angélica podia sentir a adrenalina pulsando em suas veias. Mas precisou. Eu só preciso de um momento. Rodrigo gritou, sua voz ecoando pelo escritório. Os policiais hesitaram. Angélica se adiantou, o coração batendo forte. A sala estava cheia de murmúrios. Os colegas se aglomeravam, olhos arregalados. Rodrigo, o que está acontecendo? Sua voz saiu mais suave do que pretendia, mas a confusão a envolveu como uma névoa. Eu não sei como isso aconteceu. Ele se segurou na mesa, o olhar carregado de angústia. Precisamos conversar. É tudo um plano. Ele a olhou nos olhos, e por um momento o tempo parecia desacelerar. Por favor, confie em mim. Mas, antes que pudesse continuar, outro policial interrompeu. Rodrigo Ferraz, precisamos que você nos acompanhe agora. As esposas estavam à vista, prontos para agir. Angélica sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As palavras dele não pareciam soar verdadeiras. De repente, algo explodiu no fundo da sala. Um som ensurdecedor, como um tiro, fez o ar vibrar. O pânico se instaurou. As pessoas gritaram, algumas se jogaram ao chão. Angélica se virou para ver de onde vinha o estrondo, e foi aí que viu um homem encapuzado, armando uma arma em punho. Fiquem onde estão. A voz dele era profunda e ameaçadora. O silêncio pesado tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo eco distante do tumulto lá fora. Angélica não sabia se deveria correr, se esconder ou se ficar parada. Rodrigo tinha virado uma sombra ao seu lado, uma figura desprotegida diante do caos. Eu vou proteger você, ele gritou, se movendo para colocar-se entre ela e o desconhecido. Mas o homem parecia decidido, e então, com um movimento ágil, ele disparou um tiro. Um grito coletivo ecoou na sala, e Angélica sentiu uma onda de choque que cortou o ar. Rodrigo tropeçou, uma expressão de dor estampada no rosto. Não! Angélica gritou, seu corpo em estado de alerta. Mas tudo se desenrolou tão rápido, como um filme em alta velocidade. O homem encapuzado se virou, fugindo pela saída, enquanto a confusão tomava conta. Rodrigo! A Angélica se lançou em sua direção, seus dedos encontrando o tecido da camisa dele ensopada de sangue. O pânico tomou conta de seus sentidos. O que aconteceu? Ela sabia que precisava agir rápido, mas a dor dele a bloqueava. É só um arranhão. Rodrigo tentou tranquilizá-la, mas sua voz estava fraca. Seus olhos estavam sem vida, perdidos. Deve ter sido um erro. E então, uma revelação cortante a atingiu. Acha que entendia o que estava acontecendo. Os rumores, as investigações, tudo isso estava interligado. Rodrigo, o que você não me contou? A pressão no peito dela cresceu, como se fosse uma máquina engasgada. Ele a encarou, a expressão de desespero agora misturada com uma súbita compreensão. Angélica, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras saíram em sussurros, como uma bomba prestes a explodir. O impacto da verdade pesou entre eles, somado à pressão da situação. Eu não. O quê? A confusão tomava conta dela. O que ele estava dizendo, ele não poderia. Você sempre se mostrou tão sincero. O que está acontecendo? Mas a resposta dela foi interrompida pelos gritos externos. Os policiais estavam mobilizando-se. O caos continuava. E no meio do turbilhão, Angélica sentiu que o tempo estava se esgotando. A verdade poderia ser a única esperança, ou a prisão deles. Rodrigo olhou profundamente em seus olhos. Confie em mim. Angélica, por favor.
Você pode ser a única que pode me ajudar agora. As palavras dele reverberavam, e com um nó na garganta, Angélica sabia que sua escolha afetaria tudo. A confiança, o amor, a sobrevivência. E ela tinha que decidir entre escutar sua intuição ou os ecos de um passado esquecido. Rodrigo, que você esconde? A pergunta pairou no ar, exando mais do que qualquer coisa dita até agora. E a verdade parecia se aproximar, prestes a besabar como um terremoto em suas vidas. Rodrigo olhou profundamente em seus olhos. Confie em mim, Angélica, por favor. Você pode ser a única que pode me ajudar agora. As palavras reverberavam entre eles. Enquanto a tensão aumentava e o barulho dos policiais se intensificava ao fundo. Angélica sentiu o pulso acelerar, o nó na garganta apertou ainda mais. O que ele estava escondendo? Rodrigo, preciso saber a verdade agora! A urgência na voz dela ecoava na sala, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele abriu a boca para responder, mas um grito estrondoso interrompeu tudo. A porta se escancarou e uma mulher entrou, os olhos fixos em Rodrigo. Era uma figura bem conhecida de Angélica, Clara, a ex-noiva de Rodrigo. A expressão dela era de desespero, como se tivesse corrido uma maratona. Ela estava ofegante, uma mistura de medo e determinação. Rodrigo, você precisa saber. É uma armadilha. As palavras saíram em um turbilhão. Os policiais se viraram, confusos entre as duas situações. Angélica ficou em choque. Onde isso ia dar? Clara, o que você está fazendo aqui? Rodrigo perguntou, seus olhos demonstrando uma confusão que só aumentava. Eu soube sobre a investigação, sobre você. Não é o que você pensa. Todo mundo quer que você caia. Clara se aproximou, o olhar fixo na face dele, enquanto Angélica se sentia um intruso em uma conversa que não deveria estar ouvindo. Ela desejava saber mais, mas o medo a impedia de se mover. Armando isso tudo contra você. Tinha que te avisar. Clara prosseguiu, quase gritando em desespero. Aqueles que estão atrás de você, eles não são quem você pensa. É tudo uma grande mentira, Rodrigo. Eles querem te incriminar. Rodrigo ficou paralisado. As peças começaram a se encaixar, mas ao mesmo tempo, novos abismos se formaram. Ele olhou para Angélica, seu olhar agora revelando um misto de alívio e terror. Tudo isso é mais profundo do que imaginei. Precisamos sair daqui! Agora! Clara insistiu, a voz tremendo. Estou esperando para te levar. Essa não é apenas uma investigação, é uma caçada! O pânico tomou conta do ambiente. Agentes se moviam com pressa, preparando-se para agir. Angélica sentiu o chão se abrir abaixo dela. Uma caçada? Então Rodrigo não era o vilão? Mas se isso fosse verdade, quem era realmente o criminoso? A sensação de traição crescia e a dúvida pulsava como uma ferida aberta. Rodrigo, você precisa explicar! Angélica gritou, mas sua voz se perdeu no barulho crescente. Ele parecia em conflito, a tensão em sua expressão refletindo um turbilhão de emoções. Clara olhava para Rodrigo como uma última esperança, e Angélica se sentiu invisível, como se tudo estivesse acontecendo à sua frente, enquanto ela ficava parada, paralisada pelo choque. Não havia tempo. Angélica respirou fundo e fez o que tinha que fazer. Rodrigo, vamos! Ela se aproximou, pegou a mão dele e puxou. Se você não é o que pensam, precisamos descobrir a verdade. Agora! No momento em que os policiais começaram a se mover, um tiro ecoou do lado de fora. O som ressoou como um grito no ar.
O caos se instalou e uma onda de pânico varreu a sala. O homem encapuzado havia retornado. Sua presença cortante, em meio ao horror, desligando todos os sentidos. A adrenalina disparou nas veias de Angélica. "Sigam-me!" Um policial gritou, mas era tarde demais. Um grito agudo cortou a sala e Angélica viu Clara desabar, a expressão no rosto dela congelada em terror. A mulher que carregava tanto peso se desfez em um instante e o cenário todo desmoronou. Rodrigo a segurou pela cintura, forçando-a a correr, mas no fundo de sua mente, Angélica sabia que a verdade se escondia no rastro de dor deixado para trás. Clara, a investigação, a traição. Agora tudo era um emaranhado de perguntas, e a única saída parecia ser entrar mais fundo na escuridão. Qual era o preço do amor e da verdade? Enquanto fugiam, o olhar de Rodrigo se aprofundava em um desespero febril. Angélica sentiu um arrepio. Eles estavam prestes a descobrir verdades que poderiam destruir ou salvar o que restava entre eles. Se Rodrigo não era o homem que ela pensava, quem ele realmente era? E o que estava prestes a acontecer a colocava no centro de um jogo mortal, que talvez nem eles pudessem vencer. Rodrigo a puxou para mais perto, tentando proteger Angélica com seu corpo. Angélica sentiu o cheiro de pólvora no ar, o coração pulsando nas têmporas. Para onde ir? Sua mente gritava. A sala estava cheia de gritos, e o caos se formava como um furacão. Ela precisava agir. "Vamos!" gritou, puxando Rodrigo na direção da saída mais próxima. Mas os policiais estavam em movimento, bloqueando os caminhos. Angélica olhou para os lados, os rostos de colegas congelados em horror, e viu Clara, caída no chão. "Clara!" ela gritou. Mas era como se o som desaparecesse na confusão. Rodrigo hesitava, seu olhar alternando entre Angélica e Clara. "Precisa de ajuda", disse ele, mas Angélica sabia que não havia tempo. O homem encapuzado poderia voltar a qualquer momento. "Rodrigo, precisamos sair!" E então, como se o tempo tivesse parado, veio a revelação. Um dos policiais se aproximou cautelosamente. Ele olhou para Rodrigo, então para Clara, e em seguida gritou: "Não podemos deixar que eles escapem!" O olhar do policial mudou, quase em reconhecimento. "Você sabe, não sabe?" Rodrigo disse, seu tom mais grave. "Você sabia que isso estava acontecendo? Que havia um plano?" Angélica ficou confusa. "Rodrigo, o que você está dizendo?" E nesse momento, o policial puxou uma arma em direção a Rodrigo e atirou. O disparo ecoou, mas não foi um tiro direto. Um dado! Rodrigo caiu, o corpo se contorcendo e Angélica desesperou. "Não, Rodrigo!" A cena parecia um pesadelo, mas o que aconteceu a seguir a deixou perplexa. O policial se aproximou, mas não era hostil. Ele se agachou ao lado de Rodrigo e disse: "Desculpe, mas foi a única maneira." E assim, um confronto que parecia homicida transformou-se em uma confusão de vozes. "Rodrigo, você..." Angélica começou interrompida. O rosto de Rodrigo começou a mudar, como se uma máscara estivesse se desgastando. Angélica ficou paralisada. O que estava acontecendo ali? "Clara!" Rodrigo gritou, sua voz mudando de tom e volume. "Eles estão vindo para nós. Você precisa..." A frase ficou suspensa no ar, enquanto a transformação de Rodrigo parecia se completar. Antes dele, a figura de um homem poderoso chifou-se em algo diferente. Angélica mal teve tempo de processar. Clara, que antes estava sem forças, começou a se levantar. Ela olhou para Rodrigo. "A verdade agora vai vir à tona."
Você o ajudou a escapar. Mas isso não será suficiente. As palavras de Clara explodiram como um balão furado. O que estava acontecendo? Angélica sentiu um nó na garganta. O que significava aquele comportamento? O que Rodrigo tinha a ver com essa confusão? O homem que havia se mostrado tão vulnerável sob o chuveiro agora parecia estar em um jogo muito maior. Rodrigo, o que você escondeu de mim? Angélica perguntou, quase suplicando. Ele a encarou com olhos intensos, mas não mais como o Rodrigo que ela conhecia. Sobre o passado, sobre a empresa, é mais profundo do que você imagina. Antes que mais algo pudesse ser dito, o policial que havia disparado também parecia ter suas próprias razões. O jogo está mudando, e você está no meio disso. Se não agir agora, será tarde demais. A tensão no ambiente cresceu, e Angélica se viu dando um passo para trás. A verdade havia se distorcido diante dela. Rodrigo não era quem ela acreditava. Tudo o que parecia sólido desmoronou. E o futuro deles estava agora envolto em uma teia de mentiras. Você me disse que precisava de mim, murmurou, um tremor em sua voz. E no meio daquela confusão, um novo elemento entrou. O homem encapuzado havia retornado. Mas agora, ao invés de uma ameaça, ele segurava um dispositivo em suas mãos. Droga, eles estão todos aqui! Gritou, vendo que a situação havia mudado rapidamente, virando-se para os policiais. Rodrigo, ainda no chão, olhou nos olhos de Angélica. Você precisa escolher agora, a verdade ou o amor. E enquanto tudo desmoronava em sua volta, Angélica sentiu o peso da decisão em seu peito. O que ela realmente conhecia sobre Rodrigo? E quem ele realmente era, afinal? A resposta estava mais distante do que nunca, e o que estava prestes a acontecer decidiria tudo. Rodrigo a puxou para mais perto, tentando proteger Angélica com seu corpo. O pânico tomava conta, e os tiros ainda ecoavam no fundo da sala. Angélica sentiu o cheiro de pólvora no ar, o coração pulsando nas têmporas. Para onde ir? Sua mente gritava. A sala estava cheia de gritos e o caos se formava como um furacão. Ela precisava agir. Vamos! Gritou, puxando Rodrigo na direção da saída mais próxima. Mas os policiais estavam em movimento, bloqueando os caminhos. Angélica olhou para os lados, os rostos de colegas congelados em horror, e viu Clara, caída no chão. Clara! Ela gritou. Mas era como se o som desaparecesse na confusão. Rodrigo hesitava, seu olhar alternando entre Angélica e Clara. Ela precisa de ajuda, disse ele. Mas Angélica sabia que não havia tempo. O homem encapuzado poderia voltar a qualquer momento. Rodrigo, precisamos sair. E então, como se o tempo tivesse parado, veio a revelação. Um dos policiais se aproximou cautelosamente. Ele olhou para Rodrigo, então para Clara, e em seguida gritou: Não podemos deixar que eles escapem. O olhar do policial mudou, quase em reconhecimento. Você sabe, não sabe? Rodrigo disse, seu tom mais grave. Você sabia que isso estava acontecendo? Que havia um plano? Angélica ficou confusa. Rodrigo, o que você está dizendo? E nesse momento, o policial puxou uma arma em direção a Rodrigo e atirou. O disparo ecoou, mas não foi um tiro direto. Um dardo. Rodrigo caiu, o corpo se contorcendo, e Angélica desesperou. Não, Rodrigo! A cena parecia um pesadelo, mas o que aconteceu a seguir a deixou perplexa. O policial se aproximou, mas não era hostil.
Ele se agachou ao lado de Rodrigo e disse: "Desculpe, mas foi a única maneira." E assim, um confronto que parecia homicida transformou-se em uma confusão de vozes. "Rodrigo, você?" Angélica começou, mas foi interrompida. O rosto de Rodrigo começou a mudar, como se uma máscara estivesse se desgastando. Angélica ficou paralisada. O que estava acontecendo ali? "Clara!" Rodrigo gritou, sua voz mudando de tom e volume. "Eles estão vindo para nós. Você precisa!" A frase ficou suspensa no ar, enquanto a transformação de Rodrigo parecia se completar. Antes dele, a figura de um homem poderoso chifou-se em algo diferente. Angélica mal teve tempo de processar. Clara, que antes estava sem forças, começou a se levantar. Ela olhou para Rodrigo. "A verdade agora vai vir à tona. Você o ajudou a escapar, mas isso não será suficiente." As palavras de Clara explodiram como um balão furado. O que estava acontecendo? Angélica sentiu um nó na garganta. O que significava aquele comportamento? O que Rodrigo tinha a ver com essa confusão? O homem que havia se mostrado tão vulnerável sob o chuveiro agora parecia estar em um jogo muito maior. "Rodrigo, o que você escondeu de mim?" Angélica perguntou, quase suplicando. Ele a encarou com olhos intensos, mas não mais como o Rodrigo que ela conhecia. "Sobre o passado, sobre a empresa, é mais profundo do que você imagina." Antes que mais algo pudesse ser dito, o policial que havia disparado também parecia ter suas próprias razões. "O jogo está mudando, e você está no meio disso. Se não agir agora, será tarde demais." A tensão no ambiente cresceu, e Angélica se viu dando um passo para trás. A verdade havia se distorcido diante dela. Rodrigo não era quem ela acreditava. Tudo o que parecia sólido desmoronou, e o futuro deles estava agora envolto em uma teia de mentiras. "Você me disse que precisava de mim?" murmurou, um tremor em sua voz. E no meio daquela confusão, um novo elemento entrou. O homem encapuzado havia retornado, mas agora, ao invés de uma ameaça, ele segurava um dispositivo em suas mãos. "Droga! Eles estão todos aqui!" gritou, vendo que a situação havia mudado rapidamente, virando-se para os policiais. Rodrigo, ainda no chão, olhou nos olhos de Angélica. "Você precisa escolher agora a verdade ou o amor." E enquanto tudo desmoronava em sua volta, Angélica sentiu o peso da decisão em seu peito. O que ela realmente conhecia sobre Rodrigo? E quem ele realmente era, afinal? A resposta estava mais distante do que nunca, e o que estava prestes a acontecer decidia tudo. De repente, um clarão ofuscante preencheu a sala. Uma explosão vinda de uma bomba. Todos foram lançados para o chão. O barulho ensurdecedor fez o ar vibrar. Angélica cobriu a cabeça. A dor de uma queda repentina a atingiu. Quando levantou a cabeça, tudo parecia um pesadelo. O homem encapuzado estava agora de pé, olhando em volta, paralisado pela luz e pelos escombros ao seu redor. Rodrigo estava inconsciente. Clara tentava se levantar e os policiais estavam em pânico. Mas o que Angélica viu a fez tremer. No centro do caos, o dispositivo que o homem segurava começou a emitir uma luz vermelha intensa e uma voz robótica ecoou, iniciando contagem regressiva. 10. Angélica não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Não! Isso não pode ser real!" gritou, enquanto todo o horror da situação a envolvia. O tempo estava se esgotando. A única coisa que ela sabia
era que a verdade estava prestes a emergir com uma força devastadora. E naquele momento, tudo estava em jogo. As escolhas dela, as escolhas de Rodrigo, tudo levaria a um clímax que mudaria suas vidas para sempre. O homem encapuzado ergueu o dispositivo, emitindo um feixe de luz avermelhada que refletia a tensão no ambiente. Iniciando contagem regressiva. 7. O tempo parecia se arrastar. Cada segundo pulsava no peito de Angélica um eco de desespero. Rodrigo! Ela gritou, mas a voz dela se perdeu no caos. Ele estava no chão, inconsciente. Ela precisava agir, precisava fazer algo. O policial que atirou no Rodrigo agora estava de pé, respirando pesadamente, o olhar fixo no homem encapuzado. "Desça isso agora!" O policial gritou, mas o homem apenas sorria. Era um sorriso perturbador, como se estivesse se divertindo com a confusão. "Você não entende, não é? Ninguém pode parar isso agora. Todos vocês estão envolvidos." A sala estava preenchida com gritos, mas no fundo, tudo parecia um eco distante. 6. Pulsou a contagem. Clara tentava se levantar, sua expressão de dor se transformando em determinação. "Rodrigo, levanta! Precisamos agir!" Seus olhos estavam cheios de uma sinceridade que Angélica não conseguia ignorar. Mas Rodrigo, ela olhou para ele, caído no chão, e sentiu um aperto no coração. A confusão a assaltava. Quem era ele realmente? "Rodrigo, por favor, acorda! O que está acontecendo?" A voz de Clara era de desespero. "Nós temos que tirá-lo daqui. Ele não sabe a verdade." A Angélica não entendeu. "O que você quer dizer com isso?" E nesse momento, a cena tomou um rumo inesperado. O homem encapuzado, ainda sorrindo, disse: "A verdade, minha cara, é que todos vocês estão em um jogo que não entendem." E Rodrigo? Rodrigo é mais do que parece. Ele não é só o CEO, mas algo muito mais profundo. A tensão começou a aumentar mais ainda. A contagem agora em 5. Não! Angélica balançava a cabeça, tentando processar. O que estava acontecendo? O que ele queria dizer? Mas antes que qualquer coisa pudesse se desenrolar, a luz do dispositivo começou a piscar. "É agora que a verdade virá à tona. Confie em mim!" O encapuzado gritou, quase delirante. O policial avançou, tentando desarmá-lo, mas o homem estava preparado. Ele disparou um botão em seu dispositivo e uma onda de energia pareceu atingir o ambiente. Angélica sentiu uma força esmagadora. Tudo ao seu redor ficou borrado, como se a realidade estivesse sendo distorcida. E então, um flash. A sala se iluminou como se tivesse sido atingida por um relâmpago. E de repente, Angélica viu rostos. Pessoas que nunca pensou ver ali. Conhecidos, colegas de trabalho, figuras que cruzavam sua vida diariamente, mas que se mostravam ali em uma luz completamente diferente. Sussurros, olhares de cumplicidade e mensagens ocultas. 3, 2. O tempo continuava a contar enquanto a percepção de Angélica mudava. A cada segundo ela entendia mais. O que ela pensava ser um romance e o escândalo havia se metamorfoseado. Você realmente não sabia, não é? A voz do homem parecia vibrar no fundo da mente dela. Rodrigo não é o que você pensa. Ninguém é. Angélica começou a ver a verdade. Rodrigo, seu passado, o que escondia, tudo estava ali, à sua frente, em flashes de memória e diálogo distorcido. Ela queria se afastar, mas algo a prendia, uma mão em seu braço a puxando. Angélica, você precisa acreditar em mim.
Rodrigo despertou repentinamente, sua voz se elevando em determinação. Isso é muito maior do que nós. Mas enquanto ele falava, a verdade se desdobrava em sua mente como um pesadelo tangível. O que ele não lhe contou? Que jogo estava realmente jogando? O homem encapuzado riu. Agora você pode escolher quem realmente quer apoiar, o herói ou o vilão. A sala tremia enquanto a contagem chegava ao fim. 1, 0. E no instante seguinte tudo apagou. Angélica se viu sozinha, em um vazio, a única consciência em um mar de escuridão. Os rostos familiares, os sussurros, as verdades, tudo se desvanecendo como fumaça. Onde estavam Clara e Rodrigo? O que havia acontecido com eles? A mente dela girava. Essa reviravolta devastadora mudaria tudo. E no fundo, uma pergunta persistia. Quem realmente era Rodrigo? E o que essa reviravolta significava para eles dois? Enquanto o vazio a cercava, Angélica sabia que a verdade tinha um preço e estava prestes a descobrir quanto custaria. A escuridão a envolveu como um manto pesado. Angélica sentiu o vazio. O silêncio a sufocava. O que havia acontecido? O que significava tudo aquilo? Enquanto buscava respostas, um leve brilho começou a surgir, como uma luz fraca rompendo a escuridão. Ela piscou, tentando se adaptar, e então ouviu uma voz familiar. Angélica! Era Rodrigo! Ele estava ali, ainda em pé, mas algo estava diferente. O olhar dele estava cheio de determinação, mas também de um medo que ela nunca havia visto antes. Você precisa vir comigo, ele disse, estendendo a mão. O entusiasmo no tom dele quebrava a tensão, mas a dúvida ainda persistia. O que estava acontecendo? Ele não parecia mais apenas o CEO encantador que ela conhecera. Era um homem assombrado. Antes que pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ecoou atrás deles. O chão tremeu e as paredes vibraram. Angélica se virou para ver o que estava acontecendo. A sala estava se desmoronando. Mas a única coisa que valia a pena observar era o homem encapuzado, que agora parecia descontrolado. Ele tinha um olhar frenético. Sua expressão era de desespero. Tempo esgotado, ele gritou. E de repente, um segundo homem emergiu das sombras. Sua presença quase invisível até aquele momento. Ele se aproximou rapidamente e, com uma precisão impressionante, desarmou o homem encapuzado. O que realmente pegou Angélica de surpresa foi ao ouvir a voz dele. Era um som que lhe era familiar. Rodrigo, precisamos acabar com isso. Era Daniel, seu colega, alguém que tinha feito parte de suas longas horas de trabalho. Mas até aquele momento, Angélica nunca se deu conta do verdadeiro alcance de sua presença na empresa. Agora, ele estava diante dela, com a mesma determinação de Rodrigo. Como isso era possível? A tensão crescia como uma tempestade. Rodrigo olhou para Daniel com um misto de raiva e confusão. Você não deveria estar aqui, ele gritou, como se tivesse uma carrega de emoções não ditas. Angélica sentiu um calafrio. O que aqueles dois estavam escondendo? Escute, precisamos ficar juntos. Você não pode confiar em todo mundo. Daniel respondeu rapidamente, sua voz carregada de urgência. Mas naquele instante, Angélica sentiu o mundo desabar ao seu redor novamente. No fundo, uma verdade ameaçadora estava surgindo. O que Rodrigo e Daniel
estavam acabando de queimar. Antes que pudesse falar, uma terceira figura apareceu do lado de fora, e Angélica ficou boquiaberta. Era Helena, a mãe de Rodrigo. "O que vocês estão fazendo aqui?" ela perguntou, a voz dela cortando a tensão no ar como uma faca. E então, Angélica percebeu as peças do quebra-cabeça começando a se juntar. "Você!" Rodrigo exclamou, e a incredulidade na voz dele deixou claro que a situação era mais complicada do que ela já imaginou. "Você não deveria estar aqui. Isto é um erro." Ele parecia em choque, e Angélica teve certeza de que essa conversa não era sobre negócios. Era algo muito mais pessoal. Mas quando Angélica olhou para Helena, algo atacou sua mente como um flash. Uma lembrança antiga de uma conversa esquecida. "Eu sei a verdade sobre vocês dois," ela disse, a voz cheia de determinação. O choque coletivo foi palpável. O olhar de Rodrigo se tornou uma mistura de medo e raiva. E Daniel não conseguia esconder uma expressão de preocupação. "Qual verdade?" veio a pergunta sussurrada de Helena. Os olhos dele se estreitaram, e Angélica percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas amor e traição. Uma história antiga se desenrolava lentamente, revelando segredos entrincheirados há muito tempo. Então, a sala se iluminou novamente. A luz piscou e o dispositivo no chão começou a apitar freneticamente, lembrando a todos que o tempo estava se esgotando. "Rodrigo! Daniel! Precisamos ser rápidos! O futuro de todos nós está à beira do abismo!" Angélica exclamou, mas dentro dela um medo começava a crescer. A verdade, aquela que até agora parecia um alicerce sólido, estava se transformando em areia sob seus pés. E no momento em que a tensão atingiu o ápice, o dispositivo explodiu com uma luz ofuscante. A última coisa que Angélica viu foi o rosto de Rodrigo, petrificado em confronto. E então tudo se apagou. A luz desapareceu, mas a pergunta permanecia. O que realmente unia aqueles homens? O que era verdade e o que era mentira? A escuridão a envolveu como um manto pesado. Angélica sentiu o vazio. O silêncio a sufocava. O que havia acontecido? O que significava tudo aquilo? Enquanto buscava respostas, um leve brilho começou a surgir, como uma luz fraca rompendo a escuridão. Ela piscou, tentando se adaptar, e então ouviu uma voz familiar. "Angélica!" "É Rodrigo! Ele estava ali!" Ainda em pé, mas algo estava diferente. O olhar dele estava cheio de determinação, mas também de um medo que ela nunca havia visto antes. "Você precisa vir comigo!" ele disse, estendendo a mão. O entusiasmo no tom dele quebrava a tensão, mas a dúvida ainda persistia. O que estava acontecendo? Ele não parecia mais apenas o CEO encantador que ela conhecera. Era um homem assombrado. Antes que pudesse responder, uma explosão ensurdecedora ecoou atrás deles. O chão tremeu e as paredes vibraram. Angélica se virou para ver o que estava acontecendo. A sala estava se desmoronando, mas a única coisa que valia a pena observar era o homem encapuzado, que agora parecia descontrolado. Ele tinha um olhar frenético. Sua expressão era de desespero. "Tempo esgotado!" ele gritou. E de repente, um segundo homem emergiu das sombras, sua presença quase invisível até aquele momento. Ele se aproximou rapidamente e, com uma precisão impressionante, desarmou o homem encapuzado. O que realmente pegou Angélica de surpresa foi ao ouvir a voz dele.
Era um som que lhe era familiar. Rodrigo, precisamos acabar com isso. Era Daniel, seu colega, alguém que tinha feito parte de suas longas horas de trabalho. Mas até aquele momento, Angélica nunca se deu conta do verdadeiro alcance de sua presença na empresa. Agora, ele estava diante dela, com a mesma deter. Como isso era possível? A tensão crescia como uma tempestade. Rodrigo olhou para Daniel com um misto de raiva e confusão. Você não deveria estar aqui, ele gritou, como se tivesse uma carga de emoções não ditas. Angélica sentiu um calafrio. O que aqueles dois estavam escondendo? Escute, precisamos ficar juntos. Você não pode confiar em todo mundo. Daniel respondeu rapidamente, sua voz carregada de urgência. Mas naquele instante, Angélica sentiu o mundo desabar ao seu redor novamente. No fundo, uma verdade ameaçadora estava surgindo. O que Rodrigo e Daniel estavam acabando de queimar. Antes que pudesse falar, uma terceira figura apareceu do lado de fora e Angélica ficou boquiaberta. Era Helena, a mãe de Rodrigo. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou, a voz dela cortando a tensão no ar como uma faca. E então, Angélica percebeu as peças do quebra-cabeça começando a se juntar. Você! Rodrigo exclamou, e a incredulidade na voz dele deixou claro que a situação era mais complicada do que ela já imaginava. Você não deveria estar aqui. Isto é um erro. Ele parecia em choque, e Angélica teve certeza de que essa conversa não era sobre negócios. Era algo muito mais pessoal. Mas quando Angélica olhou para Helena, algo atacou sua mente como um flash. Uma lembrança antiga de uma conversa esquecida. Eu sei a verdade sobre vocês dois, ela disse, a voz cheia de determinação. O choque coletivo foi palpável. O olhar de Rodrigo se tornou uma mistura de medo e raiva, e Daniel não conseguia esconder uma expressão de preocupação. Qual verdade? Veio a pergunta sussurrada de Helena. Os olhos dele se estreitaram e Angélica percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas amor e traição. Uma história antiga se desenrolava lentamente, revelando segredos entrincheirados há muito tempo. Então, a sala se iluminou novamente. A luz piscou e o dispositivo no chão começou a apitar freneticamente, lembrando a todos que o tempo estava se esgotando. Rodrigo, Daniel, precisamos ser rápidos. O futuro de todos nós está à beira do abismo. Angélica exclamou, mas dentro dela um medo começava a crescer. A verdade, aquela que até agora parecia um alicerce sólido, estava se transformando em areia sob seus pés. E no momento em que a tensão atingiu o ápice, o dispositivo explodiu com uma luz ofuscante. A última coisa que Angélica viu foi o rosto de Rodrigo, petrificado em confronto. E então tudo se apagou. A luz desapareceu, mas a pergunta permanecia. O que realmente unia aqueles homens? O que era verdade e o que era mentira? Ao reabrir os olhos, Angélica estava em um lugar novo, diferente. Sentiu uma brisa fria e o cheiro do mar. A luz do sol iluminava um cenário que nunca havia visto. Ao longe, uma cidade vibrante pulsava com vida. Mas a confusão tomou conta dela rapidamente. Após o caos que vivenciara, como pôde ter ido parar ali? Rodrigo e Daniel estavam ao seu lado, mas suas expressões eram de desespero. Angélica, nós não podíamos deixar você ficar lá. A voz de Rodrigo estava cheia de emoção.
Mas havia algo de errado. Algo cambaleava sob a superfície. A vida deles depende disso. Daniel falou e Angélica sentiu um frio intenso. O que queriam dizer com aquilo? O que estava acontecendo? A cidade ao fundo parecia pulsar com segredos, e a sensação de que estavam em um jogo muito maior se intensificava. Mas a pior parte veio quando ela olhou para Rodrigo e Daniel novamente. Ambos pareciam mais do que apenas homens lutando contra um destino. Havia um elo, algo que a unia ao passado deles, algo que ela não conseguia entender. Dividida entre medo e curiosidade, Angélica olhou novamente para a cidade. Esta não é a última vez que vemos a verdade. Daniel murmurou, e a sensação de que tudo estava prestes a mudar novamente a atingiu com a força de um tsunami. O futuro deles, com a verdadeira natureza de Rodrigo e Daniel, tudo estaria em jogo agora. E a única coisa que ela sabia, enquanto a brisa acariciava seu rosto, era que a verdade teria um preço mais alto do que poderia imaginar. O que estava prestes a se desenrolar deixaria marcas indeléveis em cada um deles, e a linha entre amor e traição se tornaria mais tênue do que nunca. A explosão iluminou a cidade como um relâmpago num dia nublado. Luzes piscavam e Angélica sentiu seu coração disparar. Ela estava na linha de frente de um jogo maior do que imaginara. Ao seu redor, Rodrigo e Daniel estavam em pé, prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse. Mas o olhar de Rodrigo... Havia algo ali que a estava consumindo. Angélica, precisamos ir. Horrido Daniel, puxando-a pela mão. Mas ela hesitou. Olhou para Rodrigo, que estava com os olhos fixos em algo. O homem encapuzado afundava em meio às sombras, como se quisesse desaparecer. Mas uma pergunta pairava em seu coração. Rodrigo, o que está acontecendo realmente? Ela precisava saber. Não temos tempo para explicações, Rodrigo respondeu, mas seu rosto estava cheio de agonias não reveladas. Eles vêm! A adrenalina de cada palavra dele reverberou dentro dela. Angélica sentiu o nó na garganta apertar. Como poderia confiar nele se não sabia a verdade? Uma sirene cortou o ar e Angélica enxergou que a cidade estava em alvoroço. Gritos ecoavam à distância e o caos começava a tomar conta. Então Clara apareceu, ofegante e magoada. O que vocês estão fazendo? Esse lugar está prestes a ser cercado. Os olhos dela estavam cheios de desespero, e a dor na voz era palpável. Clara, você também precisa vir, Daniel gritou, mas o olhar dela estava fixo em Rodrigo. Angélica sentiu um aperto no peito. O que eles tinham em comum? O que a unia a todos ali? Rodrigo abriu a boca, mas uma explosão de luz interrompeu suas palavras. O dispositivo que o homem encapuzado tinha em mãos começou a piscar. Droga! Gritou Angélica. O que ele fez? O silêncio pesado tomou conta. A tensão era visível no ar. Correr não é a solução. Rodrigo gritou, agora com uma intensidade que a deixou sem fôlego. A verdade nos mantém juntos e é preciso que a divulguemos. A expressão dele era uma mistura de fragilidade e força, um apelo desesperado. Então me diga a verdade, Angélica exigiu, sem poder conter o pânico. Quem você realmente é? O choque foi visível nos rostos de todos. Rodrigo hesitou, olhar perdido. Eu sou mais do que aquele homem que você conhecia. Eu me envolvi em coisas que não deveriam ter acontecido.
A sinceridade nas palavras dele acalmou um pouco o coração dela, mas o medo persistia. Precisamos de um plano! Clara interveio, mas antes que pudesse continuar, a sirene ecoou mais próximo. O pânico crescia. Agora não é a hora para discussões! Daniel gritou, os olhos fixos no horizonte. A cidade estava prestes a se tornar um campo de batalha, e a única maneira de sobreviver era se unirem. Angélica, Rodrigo, Clara e Daniel trocaram olhares significativos. A confiança os unia na crisálida da incerteza. Vamos juntos! Angélica exclamou, e todos assentiram, prontos para enfrentar o que viesse. Os laços formados nas adversidades criaram um novo começo. Enquanto se moviam em direção à saída, a sala tremeu novamente. A verdade não devesse ser ignorada. E Angélica sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. Cada passo era um convite ao desconhecido. Mas agora, com cada respiração, havia uma centelha de esperança. Enquanto se afastavam, Angélica sentiu que, apesar dos desafios à frente, a verdade finalmente começava a emergir como uma luz no fim do túnel. Era uma nova jornada, cheia de perguntas e promessas. O amor e a dor entrelaçados como melodias que ecoariam por toda a cidade. Com o coração ainda acelerado, Angélica olhou para os amigos ao seu lado. Estavam prontos para a batalha. E, embora o futuro fosse incerto, uma coisa era clara. Juntos, eles poderiam superar qualquer tempestade. Então, antes que ficassem longe o suficiente para ouvir mais, Angélica gritou, e quanto a nós, o que fazemos agora? Aquela pergunta ecoou na mente de todos, um sinal de que ainda havia caminhos a serem trilhados. Quando tudo parecia se encaminhar para uma nova era, ela sabia que a verdade sempre viria à tona, custasse o que custasse. E agora, queridos amigos, chegou a hora de vocês. A história não acaba aqui. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder nada das próximas tramas eletrizantes que estamos preparando. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo. Queremos saber de vocês, então inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, não esperem nem mais um segundo. Compartilhem este vídeo imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história incrível.